Legal, né? E talvez você possa estar se perguntando, né? Mas por que que eu posso empreender no mercado digital? Por que que eu deveria empreender no mercado digital? Bom, já era uma tendência, né? Esse mercado muito aquecido ali desde 2018, 2019, mas com o advento da pandemia, esse cenário ele cresceu absurdamente. Pessoas encontraram e viram que é possível sim você exercer a sua atividade profissional em home office. Nós temos exemplos aí de várias empresas que fecharam prédios e todos os colaboradores que foram para o home office, agora mesmo em 2021, já não voltaram mais para os seus postos de trabalho e algumas empresas ainda permitem que ele escolha. Ele vai trabalhar de maneira híbrida, por exemplo, um pouco home office e um pouco in loco na empresa, ou ele pode trabalhar 100% home office. Há empresas de recrutamento que têm buscado profissionais já com essa prerrogativa. O seu trabalho é 100% home office. Mas aí, então, por que não empreender no mercado digital em que você pode fazer a maior parte das suas atividades dentro da sua casa? O que você precisa ter? Hoje, quando nós vamos falar de produtos digitais, lá no início da live nós comentamos, você precisa ter, você vai lançar um e-book? Você tem um curso online? Você vai oferecer uma mentoria? O que você tem? Né? Isso sem falar de atividades, por exemplo, como dropshipping, que você vende sem necessariamente ter um estoque físico. Então são algumas perguntas, né? Mas por que eu devo empreender no mundo agora, 2021, e de maneira digital? Porque as relações elas mudaram, não são as mesmas. E a nova geração, e aí eu tenho para comigo, que dificilmente, Cândido, trabalharão tal nossos pais, nossos avós, em um regime ali de 44 horas semanais, de segunda a sexta, batendo o cartão ponto. As coisas mudaram. E com o advento da pandemia, isso se acelerou de muito mais rápido. Então, é necessário que você que nos acompanha aí também possa refletir. Ora, eu tenho algo que eu possa empreender? E aí, Cândido, vai a pergunta. Os custos. Hoje nós sabemos, para que você possa empreender no mundo físico, aluguel, água, luz, internet, telefone, funcionário, toda uma estrutura. No meio digital, embora você também tenha água, tenha luz, tenha internet que você paga, mas os custos de operação são muito mais reduzidos. Então, essa pode ser uma chance para você empreender nesse mundo e ter aí, quem sabe, a sua liberdade financeira e começar um negócio. Talvez muito diferente do seu pai, do seu tio, que lá atrás tentou empreender e não conseguiu. Mas, através do meio digital, é possível você ter essa oportunidade. Ângelo, a própria tecnologia ela trouxe diversas possibilidades de novos negócios. Então, você pega aqui, influencer digital, é uma profissão que existia, está lá na CLT, tem o CBO dela, o Código de Ocupação Brasileira? Não tem, né? Social media, não tem, né? Então você vai vendo lá, criador de conteúdo digital. Então você percebe que muitas profissões surgiram com o advento da tecnologia, outras foram extintas e assim vai continuar sendo. Tanto as profissões digitais que a gente tem assim tanto apego a elas, que vem surgindo, crescendo, automaticamente essas profissões também vão passar por um processo de extinção, criação e extinção, é natural, né? Então veja o seguinte, hoje você pode ser um criador de conteúdo, você pode ter uma loja virtual, você pode operar com dropship, você pode criar conteúdo, tá certo? Você pode fazer e-books, você pode fazer formatações, você pode, enfim, a internet, o meio digital criou inúmeras possibilidades de você empreender. Agora vem aquela questão, qual é o custo disso, né? Vamos imaginar aqui, o custo para mim começar um negócio digital, primeiro tem que ter o quê? Um computador, não é verdade? E uma internet, começa por aqui, esse é o princípio básico, ou um bom celular, né? Porque os celulares hoje já são ferramentas que são, na verdade, máquinas de alta performance. Então, a gente tem que entender isso daí. O investimento para você ingressar no negócio digital, em tese, é baixo, se comparado ao investimento de uma loja física.
que eu tenho que ter um ponto comercial, eu tenho que ter prateleiras, eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter mercadoria, eu tenho que ter pagamento de vigilância, de segurança, eu tenho que ter funcionários. Então você percebe, é uma estrutura muito mais, muito mais cara do que uma estrutura do digital. Então o digital ele acaba sendo muito mais eficiente quando se trata da estrutura de custo operacional. Mas, por outro lado, ele tem também os seus custos, que é de tráfego pago, né? Ele tem a questão da divulgação dessa mercadoria, qual o público que eu quero atingir, né? Então, você tem esse direcionamento, que é diferente da loja física. A loja física, veja só, eu posso atingir o meu bairro, a minha cidade, e o digital não. O digital, a partir do momento que você colocou na rede ali, o teu alcance é o infinito, né? Então tudo vai depender do teu planejamento para formatar o teu negócio, para identificar o teu público, para identificar exatamente qual é a vocação do teu negócio. Legal, legal. E as perguntas vão chegando e nós vamos interagindo. E se você tem uma pergunta para fazer também, não hesite, mande aqui que nós estaremos conversando e debatendo ela para que você possa ter o esclarecimento. E o Pedro coloca aqui também, Cândido, caso ele não encontre a ocupação dele, os serviços dele como MEI, como ele deve proceder? E aí você colocou um detalhe muito importante: não existe para essas atividades atualmente CBO, social media, influencer, criadores de conteúdo. Isso não existe porque isso são coisas recentes. Dificilmente alguém que trabalhou ali nos anos de 1970, 1980 com carteira assinada poderia conceber essa ideia. Ora, como que alguém pode ganhar dinheiro por falar algo a alguém? Mas eu não sei nada, como que eu... Não, espera lá, você está vendendo o teu conhecimento. E aí o Pedro coloca, caso ele não encontre, Cândido, essa ocupação, qual é o procedimento? Ele pode colocar ali qualquer uma? Como que poderia ser isso no tratamento da constituição da natureza jurídica da empresa? É um ponto muito importante, Ângelo, porque o MEI, ele não tem todas as atividades liberadas para você também estar ali aderindo ao MEI. O MEI, existe algumas atividades que foram liberadas, que é através do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, ok? Então, veja só, se você não tem a tua atividade inserida nesse contexto, automaticamente você tem que abrir uma empresa a partir de uma microempresa que esteja de preferência enquadrada no Simples Nacional. Esse é o ponto de partida. Mas existe algumas situações seguintes, vamos pegar aqui o exemplo do Dropshop, que é uma das situações que está acontecendo nesse momento. Pega a legislação brasileira tributária, que você vai comercializar produto que você não tem, você vai ligar pontos, né? E você vai ser um intermediador disso tudo. A legislação brasileira não tem essa terminologia, dropship, não tem, entendeu? Então é interessante a gente observar isso. Aí você vai por quê? Por analogia. Aonde eu encaixo melhor isso? O que é interessante nessa pergunta, Ângelo, porque a legislação brasileira, por isso que existem muitas correntes para desburocratizar o sistema brasileiro. Porque a gente discute tanta coisa naquele Congresso Nacional e passa por votação, passa por discussão, passa pela casa, passa pelas câmaras técnicas, discute ali, Comissão de Constituição e Justiça, orçamento, se isso aqui é válido, se tem previsão ou não. Tá, beleza. Gente, quando acabou de discutir isso daí, aquela modalidade de negócio digital já nem existe mais, né? Eu até estava fazendo recebi a informação um dia o seguinte, que o cara arrumou um negócio de limpar cabeçote de toca-fita. Ele pleiteou um pedido de patente para isso. Gente, a patente do cara desse é recente. Ou seja, já nem existe mais toca-fitas. Então o que ocorre? No mercado digital, a agressividade, o tempo, o time é totalmente diferente do que você ter um ambiente físico.